Olá pessoal da primeira série, tudo bem? Vamos aqui dando início à nossa aula de física dessa semana e na aula de hoje nós faremos alguns exercícios sobre a equação de Torricelli, conteúdo este que nós iniciamos na semana passada, tá bom? Nós vimos a importância da equação de Torricelli, nós vimos quando ela será usada, quando no nosso problema, na nossa situação, não for inserido o tempo. O tempo não for dado para que nós façamos a análise matemática da situação, tudo bem? Lembrando que a equação de Torricelli, ela envolve apenas velocidade, aceleração e deslocamento. Nós temos que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade final, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Essa é a grande e famosa e muitas vezes, vamos dizer, simples equação de Torricelli, tudo bem? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E é justamente esta equação que nós usaremos na aula de hoje, tudo bem? Diz assim a questão número 1. Um veículo com velocidade inicial de 20 metros por segundo é acelerado com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Que distância ele percorrerá até atingir a velocidade de 40 metros por segundo, certo? Bom, o que eu falo para vocês que a princípio, vamos assistir primeiramente a videoaula, para depois você voltar e ir copiando no caderno, tudo bem? Não copie enquanto eu estiver explicando, não. Qual é o segredo do sucesso que eu sempre falo? A retirada dos dados. Então vamos retirar os dados da nossa situação. Nós temos a velocidade inicial do móvel, então nós temos o V0, é de 20 metros por segundo. E sua aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Que distância ele percorrerá? Ou seja, nós queremos saber o seu deslocamento, o ΔS, quando ele atingir a velocidade de 40 metros por segundo, ou seja, quando a sua velocidade final for na ordem de 40 metros por segundo. Bem simples. Utilizando a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Qual é a parte que eu quero encontrar aqui na nossa situação? O ΔS. Vamos substituir. Qual é o valor da velocidade final? 40 metros por segundo. Vai ficar 40 ao quadrado igual. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Fica 20 ao quadrado mais 2 vezes o valor da aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔS. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1.600, igual. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, mais 2 vezes 3, ΔS, dá 6 vezes ΔS. Perfeito? Aqui é aquela situação, moçada, que eu sempre inverto a nossa equação. Eu inverto ela toda. Quando eu faço isso, não altera o sinal de nenhum membro, tudo bem? Então vamos apenas invertê-la, ficando 400 mais 6 vezes ΔS igual a 1.600, tudo bem? Eu apenas fiz a inversão. Agora a gente passa esse 400 para o segundo membro, para igualar, para agruparmos com o 1.600. O que que fica antes da igualdade? O 6 vezes ΔS. 6 vezes ΔS, eu repito o 1.600, e o 400, note que ele está somando, ele está positivo, ele vem negativo. Tudo bem? 6 vezes ΔS, eu não vou trabalhar com ele ainda, eu vou repeti-lo. Veja que eu estou repetindo o termo que eu não trabalho, tá bom? 1.600 menos 400, nós teremos 1.200.
E agora sim, ó, isolando o ΔS, nós teremos o quê? Repito o 1.200. O 6 está fazendo o que aqui com o ΔS? Está multiplicando. Como ele vem? Ele vem dividindo. Portanto, o nosso ΔS é na ordem de 200. 200 o quê? Deslocamento medido em metros. Ou seja, bem tranquilo. O móvel ele tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e acelera a uma aceleração de 3 metros por segundo, atingindo uma velocidade de 40 metros por segundo. A pergunta é, quanto ele deslocou no espaço nessa situação? Ele teve um deslocamento de 200 metros. Tudo bem? Esta aí é a questão número 1 com a sua resolução. Pois bem, pessoal, vamos à questão número 2, que diz assim: a velocidade de um carro é reduzida de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo com aceleração em módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a distância percorrida pelo carro nesse intervalo? Tudo bem? Nós lemos, vamos fazer a interpretação dos dados da questão. O que nós não podemos esquecer, primeiramente, nessa questão número 2, é que ela se trata de um processo de frenagem. Por quê? Porque o carro estava a uma determinada velocidade e depois essa velocidade é reduzida a uma velocidade inferior. Para que isso aconteça, imagine você de carro, para que você, saindo de uma velocidade, chegue em outra, você tem que frear o carro. Portanto, essa aceleração, ela é uma aceleração negativa. Aí você vai me falar, professor, por que então que aqui a aceleração foi de 2 metros por segundo? Mas, pessoal, o que nós não podemos esquecer é que no enunciado, o problema fala que a aceleração é em módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso nos informa? Que esta aceleração é negativa. Certo, professor? Por que o enunciado, então, não trouxe já, tirou essa palavra módulo e colocou a aceleração de menos 2 metros por segundo? Justamente para testar o nosso conhecimento, para ver que se nós estamos realmente atentos. Por quê? Porque na equação de Torricelli, se eu utilizo o meu A igual a 2, eu erro a questão. O meu A é menos 2. Por quê? Porque o móvel sai de uma velocidade mais alta e chega a uma velocidade mais baixa, certo? Tem exercícios que vão trazer o valor da velocidade já no enunciado com um valor negativo, beleza. Mas tem uns exercícios, e a maioria deles trazem sempre o valor, só que no enunciado colocando que o valor é em módulo, ou seja, o valor expresso numericamente é positivo, mas na prática é negativo, tudo bem? Vamos lá, retirada dos dados. A velocidade de um carro sai de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo. Então veja que a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo, tudo bem? E ele vem a uma velocidade final de 10 metros por segundo. A sua aceleração, quanto é? É 2 metros por segundo? Em módulo. Mas aqui na conta, no cálculo, eu tenho que considerar o seu valor na prática. Como o processo é de frenagem, a minha aceleração é negativa. Quem, assistindo a essa aula, tem alguma dúvida, volta na aula da semana passada, onde nós introduzimos o conceito, introduzimos o assunto, e lá eu expliquei com riqueza de detalhe sobre este processo. Tudo bem? Certinho, vamos lá. Qual é a distância percorrida pelo carro? A mesma situação da questão número 1. Tudo bem, pessoal? Só que lá na questão número 1, o carro estava sendo acelerado. Aqui o carro está sendo, ou o móvel está sendo, desacelerado. Certinho? Vamos lá. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos substituir. Qual é o valor da minha velocidade final? A minha velocidade final, 10
metros por segundo, vai ficar 10 ao quadrado, igual velocidade inicial ao quadrado, 30, substitui, mais 2 vezes aceleração. Gente, menos 2. Tudo bem? Professor, de onde que nós descobrimos o menos 2? Desta palavrinha, tá, gente? Eu só não vou arriscar para que na hora que vocês forem fazer a cópia, fica melhor para vocês verem, tá? Mas em módulo significa o quê? Que o processo é de frenagem. Logo, na equação, a minha aceleração sai como um valor negativo, vezes o deslocamento. E agora é só resolver. É matemática básica. Tudo bem? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, igual. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Olha o jogo de sinal aqui, ó. Tem uma multiplicação, é jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4 vezes ΔS. Essa aqui é a mesma situação em que nós inverteremos toda a expressão, sem mudar sinal de nenhum termo. 900 menos 4 vezes ΔS igual a 100. Perfeito? E agora nós passamos os 900 para cá, para o segundo membro. Só que o menos 4 ΔS desce ainda como menos 4 vezes ΔS. Tem muitos alunos que agora já colocam positivo. Não, ele vai continuar antes da igualdade ainda. Então ele continua do mesmo formato que antes, tá bom? 100, o 900 está positivo, vai passar negativo. Menos 900. Menos 4 vezes ΔS. Repete, tudo bem? Gente, quanto que dá 100 menos 900? Menos 800, não é? É aquela historinha. Você deve R$900 e paga R$100. Você ainda fica devendo 800. Tudo bem? E agora, para isolar ΔS, ó, é mel na chupeta. Vai ficar menos 800. Veja bem, o menos 4S está multiplicando. Ele vai passar como? Dividindo. Só que aqui um detalhe. O 4 ainda continua sendo negativo. É o que eu falo sempre. Nós não podemos converter a multiplicação em divisão e a subtração em soma. Quem é a prioridade nossa aqui? A multiplicação. Por isso que o número ainda passa negativo, só que agora ele está dividindo. Tudo bem? Portanto, o ΔS, o deslocamento, menos vezes menos, aqui é joguinho de sinal, dá mais. 800 dividido por 4 dá quanto, gente? 200 metros. Interessante que é a mesma resposta da questão anterior também. Tudo bem? Então vamos imaginar a situação. O móvel inicialmente estava a 30 metros por segundo. De repente eu começo a frear. E esta desaceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Até chegar a 10 metros por segundo de velocidade. A pergunta é, durante essa frenagem, quanto o carro andou? Ele andou 200 metros. Tudo bem, gente? Está aí bem explicadinho para vocês. Alguma dúvida? Tá bom? Estou à disposição. Bom, moçadinha, e agora a questão número 3. É uma questão de uma universidade lá de São Paulo, de uma fundação chamada de FAP. Diz assim, um avião precisa atingir a velocidade de 100 metros por segundo para decolar. Ao partir do repouso, impulsionado por uma aceleração constante, em uma pista de 2.000 metros, a menor aceleração que deverá ter ao decolar será de, em metros por segundo, igual a 5, 2,5, 1, 10 ou 3,5. Bom, vamos retirar os dados aqui para a gente compreender a questão. O avião precisa atingir a velocidade ao partir do repouso. No repouso, qual é o valor da sua velocidade inicial? Sempre nos exercícios de física que falar que um objeto, um corpo, é parte do repouso, significa que a sua velocidade inicial é 0. Isso vocês não podem esquecer. E aí, para decolar, ele vai acelerando, acelerando.
Quando ele atinge 100 metros por segundo, ele já inicia-se então a sair do chão, inicia a sua decolagem. Portanto, a velocidade final é na ordem de 100 metros por segundo. A aceleração do móvel é o que ele quer. Qual é a aceleração menor possível para que ele atinja esta situação? Com um deslocamento de quantos metros? De 2.000 metros. Professor, mas o exercício não fala que o avião ele vai percorrer 2.000 metros. Mas imagine você, a pista está aqui. Ele tem 2.000 metros. Para que ele tenha uma aceleração menor possível, a ideia é que ele percorra esses 2.000 metros até atingir a velocidade para conseguir subir. Tudo bem? Se o exercício me perguntasse qual é o máximo valor da aceleração, claro que o motorista, o piloto, ele teria que acelerar bastante o avião para que um curto espaço no solo ele já conseguisse atingir a velocidade para decolar. Tudo bem? Então aqui nós estamos pensando qual é o valor menor da aceleração para que ele consiga decolar. Para isso nós estamos assumindo que ele percorrerá toda a pista até sair do solo. Tudo bem? Então essa é a situação que nós iremos analisar nesta questão. Vamos lá. Equação de Torricelli. Obviamente, pessoal, se aqui ele está acelerando, se aqui ele está saindo de 0 e indo para 100 metros por segundo, a sua aceleração ela é uma aceleração o quê? Positiva, porque o movimento é o quê? É acelerado. Tudo bem? Então nós temos v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. O que é que nós estamos querendo? O valor da aceleração. Tudo bem? Vamos substituir. Qual é o valor da minha velocidade final? 100 vai ficar 100 ao quadrado igual velocidade inicial 0. Aqui eu vou colocar só para a gente observar o fenômeno, mas se vocês nem quiserem colocar, porque vai dar 0. Mas coloquem para ficar mais tranquilo, tá? 2 vezes A, que é o que nós iremos calcular, vezes o ΔS. Qual é o valor do ΔS? 2.000. Faltou um zerinho aqui. 2.000. Tudo bem? Vamos puxar para cá, por questão de espaço. Muito bom. Calculando 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000. Beleza? Igual. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, manda embora. 2 vezes A vezes 2.000 dá 4.000A. Tudo bem? Então, 4.000A. Vou inverter toda a equação. Nós invertemos toda a expressão. Quando eu faço isso, não muda sinal de ninguém. Eu vou inverter ela toda. Vai ficar 4.000A igual a 10.000. Perfeito? Isolando A, ó, aqui o 4.000 está multiplicando A. Isolando A, vai ficar 10.000. E o 4.000 está multiplicando, passa dividindo. Tudo bem? E nós teremos aí 10.000 dividido por 4.000, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nessa ocasião, o avião estará dotado de uma aceleração que é constante, ela não muda, ela permanece constante até a decolagem, no valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado, que nós chegamos à letra B como resposta dessa questão. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, não esqueça das unidades. Unidade de velocidade é metros por segundo. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tudo bem? Terminamos a nossa aula de hoje, pessoal, com a resolução desses 3 exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Após assistirem a videoaula, portanto, tome nota de tudo, copie tudo no caderno e ao final de tudo me mande fotos no privado. Forte abraço!